Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida com uma oração. Eu sei que muitos de vocês estão passando por lutas terríveis, o inimigo tem se levantado fortemente, mas hoje nós vamos quebrar isso, vamos quebrar toda maldição, toda palavra contrária, toda inveja. Nós vamos praticar a nossa fé, amém? Primeiramente a gente alimenta a nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. E depois que a nossa fé está alimentada, então nós colocamos ela em prática, porque a fé sem obras é morta. Então nós vamos fazer uma oração no final, eu tenho certeza você será renovado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu estava orando ali agora mesmo com a minha esposa, a gente tem um quarto de oração, na verdade é uma sala só para a gente orar, e a presença de Deus foi tão forte, e a gente começou ali a orar, e orar em línguas, e profetizar, e foi um tempo tão precioso. Irmãos, e a gente orou por vocês que acompanham aqui o meu canal, você que está sempre compartilhando os vídeos, você tem sido usado pelo Senhor nessa geração, porque você está abrindo portas para que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho e sejam transformadas. Esses dias eu recebi um depoimento, um testemunho de uma irmã que encontrou comigo, e ela disse que o esposo é caminhoneiro e aquele homem muitas vezes está viajando e ele às vezes acaba ouvindo um louvor ou outro, mas no geral acaba às vezes não buscando a Deus. Mas então ela compartilhou uma oração minha com ele e ela achava que ele nem iria ouvir, mas para surpresa dela, quando ela chegou na cozinha, o esposo estava chorando e ela tentou entender o que era, e até que ela ouviu a minha voz, né? Ela ouviu eu falando ali no vídeo e ele estava chorando. Irmãos, nós não sabemos o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como o vento, que uma hora vai para lá, outra hora vem para cá, a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Nós não sabemos o alcance que tem a palavra de Deus. Por isso eu peço sempre que você compartilhe, tá bom? Irmãos, nós vamos ler uma passagem hoje que está lá em Atos capítulo 10 e depois eu vou te trazer uma reflexão até mesmo sobre algo que já aconteceu comigo. Mas antes disso eu peço que você se inscreva, tá ok? Eu não vou prolongar muito aqui, eu só peço que você se inscreva rapidinho, clique aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer esse sininho, você precisa selecionar o sininho e depois você vai clicar em todas, na mensagem todas, tá bom? Ó, vamos lá. Irmãos, Atos 17, o versículo 16 e o 18, eu estava lendo aqui e eu me identifiquei muito com um sentimento que o apóstolo Paulo teve. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias. Alguns filósofos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Amém? Olha isso, irmãos, aqui está dizendo algo muito interessante. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade de Atenas estava cheia de ídolos. Você já passou por isso? Você já teve aquele momento em que você ficou indignado ao ver as coisas que têm acontecido no mundo, ao ver a idolatria? Idolatria, irmãos, não é somente imagens de santos, imagens de escultura, não é isso, viu? Não é só isso. Idolatria é você colocar o dinheiro, por exemplo, que na verdade Jesus comparou o dinheiro a um Deus, e ele disse: olha, você não pode servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e você não pode servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então, o dinheiro é um Deus, e as pessoas têm idolatrado o dinheiro. Você já ficou indignado com isso? Quando você vê as pessoas buscando mais o dinheiro do que a Deus? Você já ficou indignado ao ver o quanto o diabo tem roubado a paz das pessoas, tem destruído famílias? Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava numa festa e eu via todo mundo sorrindo e todo mundo festejando e bebendo muito, enchendo a cara. E eu ali buscando a Deus em oração, em pensamento, me veio uma indignação tão grande, sabe? Eu comecei a pensar: meu Deus, olha o quanto as pessoas estão perdidas, indo para o inferno. As pessoas estão assim, a um passo do abismo, e elas não acordam, elas não querem saber, elas são teimosas.
Irmãos, me veio uma indignação tão grande que eu queria ir embora daquela festa. Eu já tive vários momentos assim. E aí um dia eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que parece que eu não me encaixo mais nesse mundo? Tem hora, irmãos, que eu confesso para vocês, dá vontade de ir para a glória. Eu sei que vocês também têm essa vontade, porque isso faz parte de uma pessoa que está com Deus. Isso é um bom sinal. E aí um dia eu comecei a questionar a Deus: Deus, por que toda vez que eu vou nessas festas, era para eu me alegrar junto com as pessoas, mas eu me sinto um peixe fora d'água. E aí Deus falou para mim o seguinte: sabe o que é, meu filho? É que eu estou revelando o meu coração para você. Você está sentindo a dor que eu também sinto. Irmãos, eu creio que Deus é todo-poderoso, mas Deus sente também. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então nós precisamos pedir por essas pessoas, precisamos interceder por elas. Quando você ver alguém fazendo algo tão errado, tão afastada de Deus, tão cega espiritualmente, não adianta você ficar reclamando. É momento de você fazer duas coisas. Primeiro, você vai orar por essa pessoa. E segundo, você vai pedir a Deus que te dê oportunidade de evangelizar essa pessoa. Aqui está dizendo que Paulo ficou indignado, mas ele não ficou apenas indignado. Ele procurou oportunidades para pregar. E ele então reuniu homens e mulheres de Deus ali, e ele começou a falar de Deus. Olha, vocês não podem aceitar essa idolatria nessa cidade. Inclusive as pessoas começaram a criticar ele. O que esse tagarela está querendo falar? Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Aquele povo era muito cego espiritualmente. Então, irmãos, Paulo, ele trouxe a sua indignação para algo bom. Tem pessoas que ficam indignadas, aí sabe o que acontece? Elas não vão mais na igreja, elas não convivem com ninguém mais. Quando tem festa de família, por mais que você esteja indignado, irmãos, nós temos que dar um bom testemunho cristão. E se nós não nos envolvermos com as pessoas, como que elas poderão ouvir o Evangelho? Entendeu? Tem pessoas que pensam assim: eu vou ficar lá no meu quarto quietinho, não vou ter contato com ninguém, eu vou me afastar do mundo. Não é assim também, irmãos. Das vezes que eu fiquei indignado, eu procurei fazer a diferença. Eu às vezes sentava perto de alguém, começava a compartilhar do amor de Deus, e eu orava, intercedia por elas, mas eu nunca deixei de frequentar festas de família. É lógico, se for um lugar que não vai te agregar em nada, se for alguma coisa que não vai mudar em nada no seu testemunho, então peça direção para Deus, seja guiado pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente tem que estar lá presente, a gente tem que também dar o bom testemunho lá, mostrando que a gente não vai se corromper, que a gente não vai se misturar com as trevas, tá bom? Então, você tem que orar pelas pessoas e você também tem que buscar compartilhar o Evangelho, porque aqui diz que Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Irmãos, o Evangelho é isso, é você falar de Jesus e falar o que ele fez ali na cruz e o fato de Deus ter ressuscitado ele, amém? É simples e o Evangelho é tão puro que o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11, ele disse assim: irmãos, eu receio, eu tenho muito medo e eu quero evitar que vocês tenham a sua mente corrompida, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também vocês se desviam do foco da pura e sincera devoção a Cristo. Irmãos, Paulo falou de uma pureza e ele falou de uma simplicidade. O Evangelho é isso, é você viver na prática coisas simples, que é servir a Deus em oração, em busca diária pela palavra, no jejum. É muito simples buscar a Deus, nós que complicamos tudo. E muitas vezes a gente quer que as pessoas lá fora, elas tenham o mesmo entendimento que nós. E elas não vão ter, irmãos, porque isso é um trabalhar do Espírito Santo. Primeiro elas precisam conhecer Jesus e a ressurreição, o que ele fez por nós. E depois o Espírito Santo, ele vai ajudando a pessoa a abandonar a idolatria, os velhos hábitos. Não adianta a gente querer que eles tenham o mesmo comportamento que a gente. Nós devemos sim ter paciência com essas pessoas, assim como Deus teve paciência com a gente. Irmãos, Deus teve muita paciência comigo. Ele usou muitas pessoas para puxar minha orelha, para me disciplinar, para me corrigir. E da mesma forma, agora eu tenho que ter essa mesma paciência com as pessoas. Amém? Quando Jesus ele viu aquela mulher que foi flagrada em adultério, Jesus não acusou ela, ele não jogou pedras. Lógico, ele falou: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque
Enquanto Jesus estava com ela, ele protegeu ela. Mas se ela fosse flagrada em adultério novamente, com certeza eles poderiam apedrejá-la. Então, Jesus protegeu aquela mulher, mas ele não acusou ela e ele nem exigiu que ela tivesse um bom comportamento, porque ela não tinha ainda o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vamos orar agora e nós vamos pedir a Deus que transforme essa indignação. Quando você se sentir indignado por alguma coisa, deixa eu te falar, pode ser que isso esteja relacionado ao seu chamado. Você já parou para pensar nisso? Pode ser uma coisa boa. Eu me lembro que quando eu ainda nem estava aqui na internet, eu tinha uma indignação muito grande. Eu queria que as pessoas abrissem os olhos, acordassem para a vida. E eu pensava, Deus, eu preciso pregar para mais pessoas. Eu estou pregando aqui na igreja. Às vezes tinha 3, 4, 5 jovens no culto. Eu queria poder pregar para mais pessoas. Essa indignação me fez querer criar uma página no Facebook, depois criei um Instagram e por fim eu criei aqui o canal do YouTube, porque eu queria que as pessoas experimentassem a mesma liberdade que eu estava experimentando. Então eu trouxe a indignação para algo bom e você deve fazer isso também e principalmente colocar isso em oração diante do Senhor. Amém? Vamos orar então, irmãos. Feche os seus olhos se você puder e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e eu quero Te agradecer por mais um dia. Oh, meu Deus, olha quantas vezes, meu Pai, nós pensamos em desistir, quantas vezes nós ficamos desanimados com este mundo, Pai. Como é difícil viver aqui na terra, Senhor, sabendo que há tanta frieza espiritual, tantas pessoas afastadas do Senhor que não querem saber de Ti, meu Pai. Assim como na época do apóstolo Paulo, elas zombavam daquele homem de Deus. Pai, muitas vezes as pessoas tiram sarro de nós, as pessoas brincam com coisa séria, elas brincam com as coisas do alto. Pai, tem misericórdia, Senhor, dos nossos familiares, tem misericórdia dos nossos amigos, pessoas do trabalho. Pai, nos dê, Senhor, um coração paciente, um coração que ama, que perdoa, que é misericordioso, assim como o Senhor teve misericórdia de nós. Oh, meu Deus, dá-nos saúde, força para trabalhar, para viver este mundo de cabeça erguida, dando um bom testemunho, não somente dentro de casa, mas também na igreja, aonde a gente for, meu Pai. Em nome de Jesus eu quero Te agradecer, porque o Senhor já tem abençoado as pessoas que me acompanham aqui na internet. Pai, todos os seguidores, os inscritos aqui no canal, eu coloco diante de Ti, meu Pai. Todas essas pessoas, meu Pai, estão aqui porque elas precisam de uma palavra, elas têm fome e sede de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, dá-nos o pão nosso de cada dia, meu Pai, que o Senhor nos alimente diariamente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, meu Pai, seja o nosso tudo, que não haja idolatria no nosso coração. Pai, que a gente possa ficar indignado até mesmo com os nossos próprios pecados, que a gente não aceite o pecado no nosso coração. Pai, tira de nós, Senhor, toda vontade pelas coisas da carne. Oh, meu Deus, muitas vezes pensamos que não vamos dar conta de suportar. Pai, tira de nós, Senhor, todo desejo maligno, todo desejo e sentimento que não vem de Ti. Fortaleça, Senhor, os meus irmãos na fé. Os ataques espirituais têm sido muito grandes. O diabo tem se levantado com muita força, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem nos guardado, nos guiado, nos protegido. Oh, meu Deus, abençoa esta mulher, meu Pai, que agora sofre na vida sentimental. Esta mulher, Pai, que não consegue se firmar com ninguém. Parece que as pessoas não valorizam. Já foi traída, decepcionada. Pai, prepara um homem de Deus para ela. Prepara uma pessoa que vai cuidar da Tua serva, meu Pai. Este homem também, Senhor, que está agora envolvido nas coisas da carne, porque os relacionamentos não têm dado certo. Pai, ajuda ele a se firmar no relacionamento, a dar bons frutos. E a Tua palavra diz que um dos frutos do Espírito é a fidelidade, que ele consiga ser fiel às pessoas, nos relacionamentos e principalmente contigo, meu Pai. Que antes de qualquer outra coisa, ele seja temente e fiel a Ti. Oh, meu Pai, eu apresento também essas pessoas que estão enfermas, nos leitos de hospitais, em casa, sentindo fortes dores. Pai, eu declaro a cura do Senhor.
eu declaro a proteção, o livramento, eu abençoo essas pessoas e eu digo: seja curado em nome do Senhor Jesus. Toda maldição caia por terra, seja cancelada em nome de Jesus. Oh, meu Pai, reveste-nos com a tua força e nos ajude, meu Pai, a permanecermos firmes nessa corrente de oração. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh, meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh, meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos.
É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Aleluia. Meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus,
Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará
e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz,
lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei,
pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe. Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre você, que o Senhor te preencha com a presença dEle e que Ele te dê força e sabedoria para resolver os problemas. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma palavra poderosa de Deus para você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pelos seus negócios, pela sua família, enfim. Eu acredito que Deus vai agir em teu favor e eu acredito que tudo está sob controle, mesmo que você já esteja aí preocupado, ansioso, Deus continua sendo Deus. Amém? Mas antes de começarmos essa mensagem, eu quero muito que você já deixe aqui o seu like, isso ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo. Eu também venho pedir que você se inscreva aqui no meu canal e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu sei que tem muita gente entrando aqui na corrente de oração e por isso muitos ainda não sabem, mas todos os dias eu tenho feito uma oração de fé, nós temos formado uma corrente de oração poderosa, abençoada e Deus tem feito maravilhas. Então se você já tem recebido o seu milagre, se você tem se sentido fortalecido,
Deixa abaixo aqui nos comentários, porque isso vai inspirar as outras pessoas a quererem orar junto com a gente, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Muitos de nós já estamos sentindo a pressão de termos que lidar com tantos problemas. São situações de enfermidade, injustiça, brigas na família, problemas na área financeira, problemas na área amorosa, não é assim? Problemas também com causas na justiça, problemas com advogado, tantas coisas para resolver, tantas pendências que muitas vezes estão além do nosso alcance. E isso gera em nós ansiedade, tristeza, desânimo. Eu sei porque eu também passo por isso. Muitas vezes as pessoas pensam que por eu ser pastor, por eu encorajar as outras pessoas, eu também não tenho minhas lutas. Eu também, irmãos, passo por provas, mas eu posso te dizer uma coisa: Deus é fiel. Deus não tem deixado com que eu desanime. Muitas vezes o inimigo se levantou, até mesmo por eu estar orando com vocês, mas o inimigo é um derrotado e as circunstâncias que estão à minha volta não são a realidade verdadeira. Pois eu creio num Deus que faz o impossível, eu enxergo o invisível e a Bíblia diz que nós devemos viver dessa maneira, assim como Abraão, que ele via o sobrenatural mesmo sem acontecer, e ele cria, e ele se fortalecia dando glória a Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos desanimar e é essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Nós devemos nos alegrar, mesmo diante das lutas. Amém? Será que isso é possível? Eu vou te mostrar que sim. É possível sim você viver uma vida em paz, em segurança, crendo no invisível, porque Deus é esse Deus que faz aquilo que não está ao nosso alcance. E como eu disse a vocês, não é porque nós temos fé, que nós obedecemos a Deus, que nós amamos ao Senhor, que nós não passaremos por lutas. Pelo contrário, é nessa hora que o inimigo se levanta e ele sabe que nós estamos vivendo na contramão deste mundo, estamos caminhando com Jesus rumo à eternidade. E ele vem para nos atrapalhar, para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia também diz que o maligno não toca nos filhos de Deus. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele mesmo disse que nós passaríamos por aflições, que nós passaríamos por perseguições, por lutas, por humilhações, e isso é tomar a sua cruz. Mas ele também disse que ele venceu o mundo e que por isso devemos ter bom ânimo. Nós devemos ter bom ânimo diante das dificuldades. E quando aprendermos a viver dessa maneira, a nossa vida vai mudar. Amém? A Bíblia fala que os momentos de aflição, os momentos de dor, de sofrimento, são oportunidades para a gente crescer, para a gente aperfeiçoar a nossa fé e para a gente nos aproximar ainda mais de Deus. Tem pessoas que passam pelo deserto, pelas lutas, e a pessoa não questiona: o que será que Deus quer me ensinar com essa situação? A pessoa muitas vezes ela continua na desobediência, continua fazendo escolhas erradas, e aí os desertos nunca acabam, as lutas sempre vêm. Mas você, meu querido irmão e minha irmã, que está sofrendo, passando por um momento tão difícil, é momento de você refletir como tem sido a sua vida, os seus caminhos e o que Deus espera de você. Talvez Deus permitiu que você estivesse aí no fundo do poço, passando por lutas, por dores, para você se lembrar de que existe um Deus que quer cuidar do seu futuro, quer cuidar de você, da sua família, daquilo que não está ao seu alcance. Mas se você continuar tomando as mesmas decisões, você então não aprendeu com a dor, com o sofrimento. E aí a tua vida não vai mudar. Então, meu querido irmão e minha irmã, é muito importante você enxergar os seus problemas, as suas lutas, como uma chance que Deus está te dando para experimentar mais da graça, do amor e do poder dele na sua vida, tá bom? Então, quando você se mantém firme diante das dificuldades, crendo no cuidado de Jesus, louvando a Ele o tempo todo, mesmo quando não enxerga uma saída, aí você está perseverando. E Deus se agrada dessa perseverança, porque ela te torna mais parecido com Jesus. Porque Jesus ele persistiu até o fim, não é verdade? Ele fez tudo o que devia fazer para cumprir a vontade do Pai, e até mesmo foi até a cruz, mesmo sabendo que seria algo doloroso, e mais do que uma dor física, seria uma dor espiritual. Porque por um breve momento Deus o abandonaria por causa dos pecados, porque Deus é santo e Jesus estava carregando sobre si os nossos pecados. Então Jesus sabia o quanto seria doloroso e difícil viver longe da presença do Pai. Mas o que aconteceu? Ele recebeu a recompensa. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos ficar alegres diante das aflições, porque existe uma recompensa
não somente para esta vida, mas para a vida eterna. Eu quero ler com você o que está escrito em Tiago, capítulo 1, o versículo 2 ao 4. Olha o que diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Glória a Deus, irmãos. Então lembre-se de uma coisa: Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu bem-estar, do que no seu conforto. Deus, ele precisa fortalecer o seu coração, fazer de você uma pessoa íntegra, que vai refletir a imagem do seu Filho Jesus. Hoje em dia, quando eu ando na rua, quando eu encontro com as pessoas, muitas pessoas dizem: nossa, você é uma bênção, pastor, você é um homem de Deus, e elas falam muitas coisas assim, e eu começo a pensar, né? Eu, na verdade, não sou nada, irmãos. Eu não tenho nada de bom por mim mesmo. Aquilo que tem gerado de bom em mim é o Espírito Santo quem tem produzido. Ele é quem tem produzido os frutos, que são os frutos do Espírito, que é a bondade, amor, compaixão, paciência, fidelidade, mansidão. Tudo isso, irmãos, não vem de mim. E você também não precisa ficar se esforçando para ter isso. Deixe o Espírito Santo moldar a sua vida. Deixe que o Senhor trabalhe em você por meio das lutas, dos desertos, e você vai ver que a cada dia o Senhor vai te transformar mais parecido com Jesus. Amém? Se você quiser ser uma pessoa mais calma, Deus vai permitir que venham pessoas complicadas, problemas para resolver, para você naquele momento exercitar aquilo que Deus está colocando no teu coração. Se você quiser ter mais fé, saiba que Deus vai colocar problemas, situações que parecem não haver saída. Para quê? Para você exercitar a sua fé. Então tudo Deus faz para trabalhar na sua vida, para te moldar segundo o caráter dele. E antes de nós fazermos uma oração, eu quero contar só uma breve ilustração aqui para você entender como é o agir de Deus na nossa vida. Uma vez um grupo de alunos de uma escola, eles foram visitar um ourives, um homem que faz joias, que faz diamantes, que faz colares, faz muitas coisas bonitas. E eles então foram ver como era o processo para se fazer uma joia. E quando chegaram lá, aquele ourives estava trabalhando numa prata diante do fogo, e aquele homem mexia de um lado, mexia de outro, às vezes ele tirava do fogo, às vezes colocava, e os alunos ficaram intrigados com aquilo porque ele tinha muita habilidade, e eles perguntaram para ele quando é que ele sabia, quando estava pronto a prata, que já tinha tirado toda a impureza, que já estava no ponto dele retirar do fogo. E aquele ourives, ele deu a seguinte resposta: olha, é muito fácil. Quando eu olho na prata e eu consigo me enxergar na prata, significa que já foi tirado todas as impurezas, significa que já está na hora. E diante desse relato, irmãos, eu chego à conclusão do seguinte: Deus, ele vai saber que é o momento certo de te tirar do fogo quando ele começar a enxergar Jesus na sua vida. Quando você começar a ser um reflexo da glória de Deus, do amor de Deus, da bondade. Então muitas vezes Deus coloca você no fogo, mas ele vai junto com você. E Deus também, ele te tira no momento certo. Ele não deixa que o fogo, ele queime a sua vida, ele venha te prejudicar. Pelo contrário, ele vem para te purificar. E nós vemos um exemplo muito claro disso quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. A Bíblia diz que aquilo que era para ser a morte deles se tornou um grande testemunho de livramento e do poder de Deus. Porque quando eles foram lançados na fornalha, porque eles não queriam se prostrar diante do rei, naquele momento um homem apareceu junto com eles. E Jesus caminhava, passeava junto com eles no meio do fogo. E então aquele rei mandou eles saírem daquela fornalha. E quando eles saíram, a Bíblia diz que nem o fio de cabelo deles foi queimado. E isso mostra que Deus é poderoso para nos livrar, para nos proteger. Deus está cuidando de vocês, irmãos. Amém? Vamos acreditar nisso e vamos fazer uma oração agora. Se você puder, feche os seus olhos e vamos clamar pela presença do Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pelos livramentos, pelo teu cuidado, porque a tua palavra diz que muitas são as misericórdias do Senhor e elas se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos, porque o Senhor nos ama. O Senhor é aquele que molda, que trabalha na nossa vida, e muitas vezes o Senhor usa o fogo para nos purificar. O fogo das provações, dos problemas. Mas Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Pai,
e o Senhor não deixará que a gente sofra desnecessariamente, mas tudo haverá uma recompensa pela nossa perseverança, pela nossa fé e obediência. Então, Senhor, nos ajude, meu Pai, a entendermos os Teus propósitos. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que os Teus caminhos são muito mais elevados que os nossos e que os problemas de hoje, amanhã não existirão mais. Senhor, neste momento de luta, de dor, de sofrimento, nos ajude a lembrar que as Tuas promessas, elas não caem por terra, elas não diminuem de acordo com a nossa fraqueza, com a nossa falta de fé. Pelo contrário, o Senhor faz com que tudo coopere para o nosso bem. Por isso, meu Deus, abençoa esse irmão, essa irmã que estão agora com o coração apertado, porque tem tantos problemas para resolver, tantas situações que têm deixado triste e abatido. Mas, Senhor, Tu és fiel, e se o Senhor disse que nós devemos nos alegrar diante das lutas, é porque nós conseguimos. Oh, meu Deus, que a gente possa ser como Paulo e Silas, que à meia-noite, enquanto eles estavam acorrentados, machucados, naquela prisão fria, eles louvavam ao Senhor, e então as cadeias se romperam. Senhor, nos ajude a Te adorar, nos dê força, Senhor, para glorificarmos o Teu nome, mesmo diante das piores situações. Em nome de Jesus, meu Pai, acalma o coração dos Teus filhos hoje. Eu ministro a paz, o descanso, e eu libero sobre a vida delas a Tua presença, o Teu favor, a Tua vitória, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu Te louvo por esta corrente de oração, que tudo seja para Teu louvor e Tua glória. Eu creio que nada foge do Teu controle e que o Senhor está cuidando de nós e nos preparando um futuro muito melhor do que aquilo que a gente já pensou ou imaginou. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus.
pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos
e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença
E nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso
com essa decisão, e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus, e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu Te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida,
Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio. O Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande. O Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de
orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.